A história da Rollercat é uma história que se identifica bastante com o gateiro tradicional. Seja ele mais experiente ou seja aquele gateiro que está começando a gostar de gato. Ou até aquele que nem gosta de gato. Eu até costumo brincar e digo que a gente não tem direito de escolher o gato, meio que o gato que escolhe a gente. E a gente começa a se apaixonar por ele. Em 2015, eu comecei a estudar bastante o mercado de rede de proteção e foi aí que eu lancei mais tarde uma empresa chamada Projetex, que é hoje a maior empresa de redes de proteção do estado de São Paulo. Eu comecei a operar essa empresa e comecei a atender alguns clientes que queriam ter lá a casa para o gato não fugir. E foi engraçado porque no início eu pensava que ia montar uma empresa voltada completamente para humanos, para crianças, e isso foi ficando frequente no negócio. Comecei cada vez mais a atender pessoas que queriam ter lá a casa para o gato não fugir, não para criança, não para proteger a criança. Confesso para vocês que eu nem era muito fã de gato. Meu maior ídolo, na verdade, era o cachorro. Mas isso tem uma explicação. Isso porque eu tinha uma alergia a gato. Realmente era bastante alérgico, ficava 2, 3 minutos com o gato e minha respiração travava, minha garganta fechava. Eu tinha uma crise respiratória. Então, até por esse motivo, meu grande ídolo era mais o cachorro. E aí comecei a operar essa empresa, comecei cada vez mais a entrar em contato com esse mercado. E em paralelo, a minha sogra que tinha cachorro resolveu adotar um gatinho. O nome dele é Matias, vocês já devem ter visto ele no Instagram. Ela adotou ele em Santa Catarina e acabou trazendo ele para São Paulo. E foi aí que começou o meu grande pesadelo. Porque estar em contato com o Matias no dia a dia, para mim era muito complicado. A minha respiração começou a ficar realmente afetada. Visitava ela todos os finais de semana e eu lembro que ficava isolado num quarto para não entrar em contato com o Matias. E aí o tempo foi passando, passando, e eu me lembro até hoje que o Matias começou a me vencer. Eu começava a olhar para ele e admirar de uma forma diferente. Isso foi fazendo com que eu quisesse me aproximar mais dele. Eu lembro até hoje que um dia, numa madrugada, eram umas 2 da manhã mais ou menos, eu me levantei para tomar água e o Matias estava na sala. Tava lá, quietinho, e aí eu fui passar a mão nele, fiquei um tempinho lá. E aí me deu uma crise respiratória muito forte. Eu tive que chamar minha namorada que tava dormindo para me ajudar. E a gente saiu da casa dela, eu tive que ir pra rua para tentar me recuperar, tentar buscar oxigênio, porque tava muito complicado. E depois desse dia, para mim era muito claro, eu tinha decidido que eu não ia mais para casa dela, tava muito certo disso. Que ia ficar na minha casa e a gente ia pensar numa logística diferente, porque frequentar aquela casa para mim tava muito sacrificante. Enfim, minha sogra, com o ato de sendo sogra, resolveu adotar mais outros gatos. E aí, na verdade, ela comprou um gato, que é o Shiva, um manicum, e adotou um outro manicum também. O nome dele é Odin, vocês também já devem ter visto ele no Insta. E aí que foi meu pesadelo de vez. Só que eu não conseguia, a gente não conseguia se ver fora daquela casa. Era complicado evitar a rotina de estar na casa dos meus sogros. Porque primeiro que eu tinha que deixar de ver eles. Segundo, que meu sogro era uma pessoa bastante conservadora e ele não deixava a minha namorada vir até minha casa. Aí que eu tive que, aos trancos e barrancos, continuar indo sempre e sempre aquela mesma logística me isolando nos quartos, né? E aí um belo dia, minha namorada, para fechar o ciclo, resolveu adotar mais uma gatinha, a Matilda, que também vocês já devem conhecer e ter visto no Instagram. Se você tá aqui no Spotify, dá um pulo lá no @rollercatoficial que você vai conhecer todos eles. E a Matilda acabou virando nossa filhinha. E foi muito engraçado. Eu costumo brincar que, como eu falei no início, que não é a gente que escolhe o gato, mas o gato que escolhe a gente. E essa minha crise respiratória, de uma forma natural, começou a desaparecer. Eu não sei, sinceramente, se eu comecei a me acostumar com aquele ambiente, mas começou a desaparecer. E foi aí que eu comecei a ter mais contato com o gato e comecei a gerar um vínculo emocional com eles. E foi crescendo isso cada vez mais. E o que acontece? O Matias, ele é um gato um pouco mais selvagem. E a Matilda ainda é mais nova, então ela não ia pra rua mesmo. Mas o Matias sempre gostou de dar saidinhas, né? E sempre gostava de sair de casa, dar um rolê na rua e depois voltava. E aí teve um dia que o Matias voltou pra casa todo machucado, com o nariz sangrando. E aí a gente foi descobrir depois, né? Porque na verdade tinha outro gato machucado na rua que ele tinha brigado com outro gato. E aquilo começou a me gerar um alerta muito grande. Eu não fazia ideia, na verdade, da importância que tinha o trabalho que a Projetex, a empresa de rede de proteção que eu falei para vocês no começo, na vida do gateiro.
E aí comecei a me aprofundar no comportamento animal, para entender por que o gato fugia, por que o gato gosta de ir para a rua, quais são os estímulos que fazem ele ir para fora de casa e quais são os reflexos de não deixar ele ir para a rua. Porque a solução eu já tinha, era só ter lá a casa. E aí comecei a me aprofundar e foi aí que nasceu a Roller Cat, porque eu precisava criar mecanismos. Através da casa da minha sogra, que é um grande laboratório, inclusive, para criar os produtos da Roller Cat, para blindar a casa contra a fuga dos gatos e ao mesmo tempo em que desse liberdade para eles. Porque é muito ruim você prender o bichinho dentro de casa. Você gera um monte de estresse, inclusive. Tem outros conteúdos que eu falo sobre isso, inclusive até um e-book que a gente desenvolveu com o Anderson e com a Patrícia, que são os adestradores do Leon, o gato da novela, que são métodos para você criar o seu gato dentro de casa de forma menos estressante. Como é que eu vou criar um ambiente dentro da minha casa para deixar o meu gato mais entretido? Porque não adianta você blindar a sua casa e não criar um ambiente dentro dela para o gato que está acostumado a sair para a rua. Então é até por isso que a gente fez esse conteúdo junto com eles, para trazer para o público informações relevantes, para dar uma qualidade de vida mais interessante para o gato e para o seu dono. Enfim, por fim eu comecei a estudar diversos conteúdos que já tinham lá fora, até tiveram alguns comentários no lançamento do Facebook dizendo que nós não inventamos nada. E realmente, não inventamos nada do zero. A ideia da Roller Cat é fazer um compilado de soluções dentro de um e-commerce. E por que um e-commerce? Porque as pessoas perguntam o porquê eu não continuo com outras empresas de instalação. E na verdade eu continuo. Da Progetec saiu a Gato Lovers, que é uma outra empresa de rede de proteção especializada em gato. Isso porque tem algumas estruturas que precisam ser criadas. A forma de instalar é completamente diferente. A distância entre os ganchos, o tamanho da rede é totalmente voltada e especializada para gato. Mas eu também entendia que existia muitos gateiros espalhados pelo Brasil inteiro que não tinham esse serviço de instalação de rede de proteção. E ter uma empresa de prestação de serviço hoje é muito complicado você encontrar mão de obra qualificada, levar essa qualificação para o seu cliente. Sabendo disso, eu resolvi montar a Roller Cat em um formato DIY, que é o faça você mesmo. Para que o gateiro que está lá longe, ou até mesmo dentro de São Paulo e gosta de colocar a mão na massa, consiga ter todas essas soluções disponíveis. Então hoje, se você tiver gateiro em Manaus, no Rio Grande do Sul, em Minas, em qualquer lugar, a Roller Cat ela chega na porta da casa dele. Não é só com a solução do Roller Cat Landscape, que é aquele perfil giratório que vai em cima do muro, mas com a rede de proteção, com limitadores para janela, com o Cat Door, que é uma porta que você coloca sobre sua porta. E as 4 soluções que eu desenvolvi para Roller Cat são soluções que, se você souber planejar bem a sua casa, você consegue blindar contra a fuga do gato, com qualidade de vida para o animal e para você. Porque, por exemplo, a Roller Cat ela substitui as redes de proteção na área externa. Óbvio que tem algumas premissas para você instalar o Roller Cat. Você não pode instalar em muros abaixo de 1,80. Além de ter um design muito bonito, o produto ser de extrema qualidade, que é uma coisa que a Roller Cat se preocupa muito, eu me preocupo muito desde quando eu montei o negócio, esse produto ele acaba dando mais liberdade para o gato. Porque não tem aquele monte de tela no teto do seu quintal. Então o gato tem muito mais sensação de liberdade para explorar o quintal de uma forma muito melhor. A Roller Cat ela desenvolveu sistemas para todos os tipos de pessoas, residências e necessidades. Se você estiver em casa, dá para instalar o Roller Cat, as redes de proteção, o Cat Door e o Limita Cat. Se você estiver em apartamento, dá para você instalar todos os produtos, exceto o Roller Cat, porque não tem muro no apartamento. Hoje a gente leva essas soluções para milhões de gateiros no Brasil e a gente realmente se especializou nessa técnica. Hoje a gente tem uma equipe totalmente voltada e dedicada o dia inteiro pensando em como otimizar o serviço. E todos os produtos, a gente teve uma preocupação em desenvolver um material didático, profundo, para que o consumidor entenda do início ao fim como instalar aquele produto. Se você olhar os manuais de instruções, vai ver que são extremamente completos. E além disso, a gente tem uma parceria com o canal Isa Gateira, que é o canal mais relevante de gatos do Brasil, que mostra todos os materiais de uma forma muito simplificada. Hoje qualquer gateiro de forma simples consegue blindar a sua casa contra a fuga dos gatos. A Roller Cat, só para finalizar esse episódio desse podcast, a Roller Cat se preocupa com o pós-blindagem. Por isso que você vai achar um monte de conteúdo nosso disponibilizado explicando sobre a arte de criar um gato dentro de casa.
com qualidade de vida, bem-estar. Que não adianta só blindar, tem que ter tecnologia para deixar o gato mais saudável dentro de casa.